O Roda de Entrevista desta noite, mais do que especial, recebe grandes nomes da imprensa de Goiás para debater a profissão jornalista. Rogério Borges, Cláudio Curado, Cileide Alves e Jackson Abrão. Ó, ele aqui na TV Brasil Central. Ele continua na Anhanguera fazendo entrevistas e comentários, mas é nosso convidado hoje. Olha só, estou assistindo, só não tinha certeza que era ao vivo. Parabéns pela bancada e o tema abordado. Imperdível. Laura do Real Conquista. José Divino Nascimento de Jataí. Excelente tema do Roda de hoje, só tem feras. Se for o que eu estou pensando, Zé Divino, jornalista de Jataí, que trabalhou com a gente na Serra Dourada, um abração, Zé Divino. Boa noite, meu nome é Cristiano, moro no Residencial Eldorado. Eu, como cliente que faz parte da população, eu tenho o direito de exigir, sim, que vocês têm que produzir o que o povo quer. O povo não quer mais novelas. Veja como as audiências caíram. Um jornalismo construtivo. Alguém quer falar alguma coisa sobre a colocação do Cristiano? Eu não sei se o povo não quer novela, porque acho que quer novela, o problema é querer novela no jornal. É querer o drama no jornal, entendeu? Quer dizer, querer o vilão, o herói, querer o drama, querer... Aí, isso é que é o problemático. O melodrama, né? O melodrama, o dramalhão no jornal. Acho que é isso que a gente precisa separar mais e não está muito claro isso, não. O que tem me incomodado muito nesse jornalismo aí que a gente está falando é que o jornalismo, nesse aspecto, ele tornou-se populista. A gente critica muito os políticos, né? Nós, jornalistas, criticamos muito os políticos, aqueles que saem fazendo promessa de que vão resolver facilmente os problemas da população. E o jornalismo faz isso. Quando ele chama o seu fulano e fala, olha a história do seu fulano, ele precisa de um atendimento médico, nós vamos lá para levar o seu fulano para ver se ele vai ser atendido. Quer dizer, nós temos só em Goiânia aí uma população de milhares, né, centenas de milhares de pessoas que precisam de um atendimento. E não adianta resolver o do seu João ou do seu José, que tem todo mundo que precisa disso. Então, o jornalista está fazendo isso, ele está se tornando muito populista. Aí ele resolve o problema do asfalto, ele resolve o problema do buraco, ele resolve o problema da falta de médico, da falta de vaga na escola. Não, não é nosso papel resolver esses problemas. Né? Nós somos mediadores. E aí, vai acontecer com o jornalismo, num momento aí futuro, se é que não já está acontecendo, o que aconteceu com os políticos, porque eles fizeram promessas que iam entregar coisas facilmente, não entregaram, ficaram desacreditados. Vai acontecer a mesma coisa com essa imprensa. Ela não vai entregar, porque é impossível entregar, e aí ela vai perder a credibilidade. Vocês acham que a Cileide está pessimista? Não, acho que o correto quando fala assim, jornalismo assistencialista, né, nem assistencialista de querer resolver. Estou aqui com a dona Maria que precisa da cirurgia e a televisão vai mostrar seu poder e vai arrumar a cirurgia. Quer dizer, o jornalista tinha que ir atrás da raiz do problema, que é o mau uso do dinheiro público para a saúde. Ou o mau uso para obras, não. Aí fica fácil. Mostrar o buraco na rua, mas não questionar. Mostrar a pessoa com problema para andar de ônibus, mas não questionar a raiz do problema. E o Rogério disse isso aqui. Está faltando, eu vou dizer aqui uma crítica. Está tendo preguiça no jornalismo de ir atrás da raiz dos problemas, porque é muito mais fácil ganhar audiência e vender na assistencialista. Cláudio, em cima disso que você está falando, eu te pergunto e depois para o Rogério. Muitas vezes, principalmente a televisão, não faz isso para dizer eu resolvi o problema só para fazer a autopropaganda e não realmente ir no fundo da questão. Vocês acham que é por aí? Eu acho que sim. Está se vendendo esse assistencialismo como salvação, que não é, e a Cileide disse muito bem que não é salvação, porque é mais fácil, é mais barato, às vezes a informação, a pessoa que está precisando vai lá na televisão, bate na porta para tentar resolver, então eu não preciso nem gastar dinheiro para produzir a matéria, porque a matéria vem na minha porta, né? Mas não é esse papel do jornalismo. O papel do jornalismo é questionar por que essa pessoa não teve assistência e não tentar resolver o problema dela, longe de dizer que não deva resolver. Mas esse não é o papel, para mim, não é o papel inicial e principal do jornalismo. Enzo, esse texto que eu vou ler agora ajuda um pouquinho nessa discussão. Pratica jornalismo todo veículo cujo propósito central seja conhecer, produzir conhecimento, informar. O veículo cujo objetivo central seja convencer, atrair adeptos, defender uma causa, faz propaganda. Um está na órbita do conhecimento, o outro da luta político-ideológica. Um jornal de um partido político, por exemplo, não deixa de ser um jornal, mas não pratica jornalismo.
Não como aqui definido. Noticia os fatos, analisa-os, opina, mas sempre por um prisma, sempre com um viés, o viés do partido. E sempre com um propósito, o de conquistar seguidores. Faz propaganda, algo bem diverso de um jornal generalista de informação. Este noticia os fatos, analisa-os, opina, mas com a intenção consciente de não ter um viés, de tentar traduzir a realidade no limite das possibilidades, livre de prismas. Produz conhecimento. Rogério, levanta a bola para você, em cima do que o Jackson leu. Daí a importância da formação do jornalista. Com certeza. Eu sempre digo para os meus alunos que quando você entra num curso de jornalismo, você não está em busca de um diploma. Você está em busca de uma formação, de um conhecimento que te permita ter uma profissão ou até em outra profissão ter habilidades e competências que vão te ajudar a ser bem-sucedido até em outra profissão. Não tem problema. Eu acho que a gente precisa tirar um pouco esse enquadramento muito rígido sobre questão de ser apenas para uma profissão. É para o conhecimento do mundo. É uma formação que vai ajudar, sobretudo naquela profissão, mas em outras também. E eu tenho a convicção... Olha, perdão te interromper, mas Sim. O gancho veio aqui. Celine, estudante de Direito, estou te parabenizando. Mesmo ela não sendo estudante de jornalismo, está lembrando que você a auxiliou na monografia que ela trabalhava Direitos Humanos e Mídia. Olha como parece que foi combinado, né? Eu estou lendo isso aqui. E é interessante... O Cláudio está dizendo que foi. Não foi não. Mas assim, eu acho interessante porque é exatamente isso. O mundo hoje ele é transdisciplinar. Ele exige que a pessoa tenha habilidades e competências em áreas diversas ao mesmo tempo, mas sem abrir mão de sua formação primeira, do lugar de fala. E eu tenho a convicção de que o jornalismo, ele tem uma formação e uma técnica e uma epistemologia, uma deontologia que exige, sim, a formação para que seja bem executado. Dou um exemplo rápido. A obrigatoriedade do diploma caiu. No entanto, não conheço veículo de comunicação sério que contrate quem não seja formado, porque não compensa para ele. Não compensa para ele. E isso já era um fenômeno que existe na Europa, que existe nos Estados Unidos. Para você ter ideia, qual que é o grande público da Universidade de Columbia em Nova York, que é uma das principais universidades de jornalismo do mundo. São pessoas com outras formações que vão lá fazer jornalismo, porque o jornalismo vai ajudá-las na formação e na profissão em que elas estão. Economista, advogado, médico. Então, e vice-versa. Quer dizer, um jornalista que vai fazer direito, que vai fazer história, o mestrado de história como a Slade fez, o Enzo é advogado, com carteirinha da OAB e tudo. Quer dizer, então, assim, essa pluralidade de conhecimento só contribui. E acho que o jornalismo tem que ter essa vocação para se abrir para outros conhecimentos e outras habilidades. Bom, o Antônio Carlos, do setor Grande Retiro aqui de Goiânia, parabeniza o programa e faz críticas ao governo atual, que cada dia é mais autoritário e que está cerceando o direito de quem é contra. Está dada a liberdade dele se expressar. Alguém quer comentar? Posso estar errado, mas jornalista bom para corrupto é aquele que oculta ou se vende para esconder a verdade. Parabéns a vocês que colocam suas vidas em risco para mostrar ao povo a verdade. Aí me dá gancho. Eu só queria, esse gancho dele aí que eu queria falar é o seguinte, muita gente confunde o jornalista como se o jornalista devesse ser o porta-voz de todas as denúncias contra todas as pessoas. Né? Assim, eu como jornalista, os meus colegas aqui que eu conheço, eu tenho certeza que nenhum deles quer esse papel. Por quê? Porque não nos cabe fazer o papel de acusador dos outros. Nós somos apuradores de histórias. Então, eu recebo, e outros colegas meus recebem, com muita frequência, denúncias sobre muitas pessoas. Mas eu não posso fazer como é feito nas redes sociais, de receber uma denúncia e publicar.
Recentemente, eu fiquei muito contrariada de ver que parte da imprensa brasileira, goiana principalmente, e alguns veículos de fora, publicaram uma denúncia anônima contra o ex-governador Marconi Perillo. Eu sou uma jornalista que posso falar com tranquilidade, porque na época do escândalo do caso Cachoeira, eu era editora-chefe do Jornal Popular e eu liderei uma equipe que trabalhou muito para cobrir tudo que foi denunciado naquela época e investigado naquela época do caso Cachoeira. Mas isso, exatamente por isso, eu fico muito indignada de se jogar palavras ao vento, né? Reputação ao vento. E aí a mera notícia de que havia uma denúncia anônima contra o ex-governador, que eu não vou repetir, porque eu não publico notícia anônima, essa notícia anônima foi publicada da imprensa goiana. Não. O papel da imprensa é receber uma notícia anônima e essa notícia virar pauta, não matéria. Matéria ela pode até virar depois de você apurar e investigar os fatos. Mas antes disso, não. A gente não deve fazer isso. Isso me deixou muito chateada, porque se o ex-governador ainda fosse governador, ninguém publicaria a denúncia anônima contra ele, né? Então, eu queria só deixar esse recado. Gente, vamos fazer as coisas com seriedade. Eu tenho um nome a zelar, eu tenho responsabilidade com as pessoas. É o maior capital que nós temos nessa profissão. Os veículos têm nome a zelar e a gente só sobrevive, como o Jackson está aqui, 55 anos de carreira, né, a serem completados, porque ele teve essa responsabilidade. Se a gente não tiver a responsabilidade no presente, a gente não vai completar 55 anos de carreira. Eu quero levantar uma frase só. Vamos lá, para arrematar isso que a Cirlei está dizendo. A correção é que segura a credibilidade, a investigação, a correção. Nós temos que ter isso na nossa consciência e na prática, na cabeça e no coração. Nesse caso específico, Cirlei citou da questão... Rapidinho que eu tenho que falar. Eu acho que parte da imprensa foi levada ao erro, e isso é mais lamentável, porque membros do Ministério Público de Goiás divulgaram informação sem checar, sem investigar, contra a honra de uma pessoa, se está errado, se teve ou não teve fato, não deveriam primeiro ter divulgado. E aí parte da imprensa foi levada ao erro pela credibilidade que o Ministério Público tem e que, nesse caso, quem divulgou prestou um desserviço à instituição e à história do Ministério Público. Mas a imprensa errou tanto quanto o Ministério Público, minha opinião. Gente, olha só, nós temos duas coisas para colocar, o tempo está acabando, mas não podemos deixar de colocar, né, de jornalista vítima de violência. Nós tivemos, em 2012, o assassinato do comentarista esportivo Valério Luiz, foi no dia 5 de julho, se não me falha a memória. 5 de julho. De 2012, e até hoje, o inquérito policial foi concluído, os acusados, estou deixando bem claro, os acusados, os réus, né, recorreram até onde poderia, até o Supremo Tribunal Federal, e era para ter o Tribunal do Júri aqui em Goiânia, e acabou não acontecendo, alega o juiz que preside o Tribunal do Júri, falta de segurança. E a família, as entidades que defendem a liberdade de expressão, tem até um site, o artigo 19, o Comitê para a Proteção de Jornalistas, Instituto Vladimir Herzog, Repórteres Sem Fronteiras, né, se manifestando, pedindo que o julgamento seja feito, que a justiça faça justiça, né? Comenta-se muita época que o Valério Luiz fazia críticas à diretoria do Atlético Clube Goianiense e que o mandante do crime, pelo menos o inquérito policial, disse isso, que era o diretor do Atlético à época, Maurício Sampaio, que está para ser julgado, e que a justiça defina sobre isso. Alguém quer fazer um comentário? Te dá uma informação de hoje. Opa, primeira mão. Eu hoje, como diretor do sindicato, acompanhei o filho do Valério, o Valério Filho. Nós tivemos a reunião hoje com o diretor do fórum, o doutor Paulo, eu não tenho o sobrenome, não? Pedro. Acho que é Pedro. Bom, diretor do fórum. Nós tivemos uma reunião com ele hoje e ele disse que vai construir um anexo lá no Fórum Civil, que fica no Parque Los Andes, um anexo, um auditório, que vai ter toda a estrutura e que esse prédio comece a ser construído em maio para terminar em julho, para que as pautas de julgamento no segundo semestre sejam cumpridas nesse amplo, confortável e seguro auditório, inclusive o julgamento dos assassinos e do mandante, das pessoas suspeitas de serem os assassinos e mandante da morte do Valério Luiz. Então é uma notícia em primeira mão de hoje de manhã. Desculpa, mas eu estou entendendo que o julgamento do Valério só ocorrerá depois que essa obra ficar pronta? Exatamente. Não, mas eu fico muito indignada. Não, o que ele explicou? Muito chocada com isso. Ele ofereceu o auditório
do Tribunal de Júri, que fica lá no prédio do Tribunal de Justiça. Só que eles vão entrar em reforma agora em maio. Mais uma. Vão entrar em reforma, Mais não uma. para ficar luxuoso igual Mais lá um dos estacionamento. desembargadores. Vão entrar em maio, então vai ser desativado em maio, e essas pautas de julgamento sempre são no segundo semestre, naquela lentidão que é a Justiça. Mas que o compromisso dele é que vai estar pronto para que sejam esses outros julgamentos de grande repercussão tenham um local espaçoso para Tomara que isso aconteça. Olha, eu continuo Sileide, não 30 acreditando. segundos para sua Não indignação. 30 segundos para a minha indignação, só vou aproveitar para dar o nome correto do diretor do fórum, é o juiz Paulo César das Neves. Isso, foi com ele que eu estive Jornalista é isso. Enquanto o Cláudio falava, Sileide Certo, investigava. apura a informação. Antes das considerações finais de cada um, porque nós temos que acabar, televisão tem uma grade de programação, a gente tem horário, Jackson sabe muito bem disso. A nossa diretora de tele e radiodifusão, a Elisete Araújo, queria estar aqui presente, dar um abraço em cada um de vocês. Ela justificou, estava numa reunião discutindo um projeto dentro do perfil da TV Brasil Central, inclusive, da emissora de todos os goianos, né, de parceria para a educação. Então, ela manda um abraço para vocês e parabeniza a todos nós. Jackson, 10 segundinhos, Sileide, cada um, 10 segundinhos para boa noite. Jackson. Olha, primeiro dizer que eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês, com a Sileide, com o Enzo, com o Cláudio e com o Rogério. Acho que aprendi um pouco mais, né? A gente tem que ter sempre essa capacidade de aprender. Eu acho que aprendi com o Rogério, com o Cláudio, com você, Enzo, e com a Sileide, que a Sileide é a minha professora sempre, né? Sileide. Muito obrigado por tudo, viu, gente? Bom, hoje para mim é um momento de muita alegria. Certamente esse aqui é um encontro que eu não vou me esquecer, pessoas de quem eu gosto, por quem eu tenho um profundo respeito. E é no nome do Jackson, que é um amigo muito querido, que é uma pessoa que eu admiro bastante, que eu cumprimento todos vocês. Eu acho que o Jackson é um bom cartão para a gente. Rapidinho, que o Jornal da Cultura está vindo para aí. Para ser rápido, eu quero dar um obrigado pelo estar com pessoas tão competentes aqui. Um recado para você que é estudante de jornalismo, quer ser jornalista ou jornalista recém-formado. Ética acima de tudo, porque só com ética se cria a credibilidade que foi apresentada a você hoje. Rogério. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com o Enzo, com o Cláudio, a Sileide e o Jackson, e dizer que o jornalismo, na minha opinião, claro, é a mais linda das profissões. Bom, não sobrou tempo para mim, mas muito obrigado a você que nos ouve, a você que nos vê, muito obrigado a vocês todos, e vale a pena sim ser jornalista. Até a próxima semana.